Como criar autoestima sem depender do nosso corpo e da nossa imagem? Isso é uma das coisas mais difíceis que uma mulher pode fazer, mas também é o maior presente que a gente pode se dar, é não depender da nossa imagem, para que a gente tenha a nossa autoestima sempre elevada e principalmente que a gente nunca duvide do nosso valor por conta da nossa imagem, do nosso corpo. E aqui nesse vídeo eu vou te falar como é que eu lido com a minha autoestima, principalmente tentando sempre me livrar dessa dependência da nossa imagem, da beleza, enfim. Mas óbvio que aqui eu sempre vou falar também da importância de a gente cuidar da nossa imagem, de nós cuidarmos de quem a gente quer ver no espelho. Eu sempre fui muito vaidosa nesse sentido, mas é algo que a gente não pode depositar todos os nossos ovos nessa mesma cesta, que é a cesta da nossa imagem, aquilo que a gente mostra para as pessoas. Porque se a gente depositar todos os nossos ovinhos nessa mesma cesta, qualquer problema que dê nessa nossa imagem, nesse conceito que a gente tem de nós mesmos, na nossa identidade, aquele perfil que a gente quer alcançar muitas vezes, qualquer coisa que dê errado, a nossa autoestima começa a oscilar, a gente começa a se sentir mal e não consegue sair disso. É como se fosse um buraco mesmo que tu fosse sendo levada, porque não tem mais para onde correr. Nesse vídeo eu vou te explicar como é que eu faço isso para sempre manter a minha autoestima equilibrada, nem para mais nem para menos, sempre tentando manter ela realista e de acordo com aquilo que eu quero sentir. Como é que eu trabalho isso? E é isso que eu vou te trazer aqui nesse vídeo. Quando eu falo sobre autoestima, eu acho muito bom eu explicar que eu sempre fui muito atenta a isso. Mesmo com todas as minhas inseguranças a respeito do meu corpo, principalmente a respeito do meu cabelo, da minha pele. Eu sempre tive problemas na minha pele, problemas de acne, vinha assim em decorrência, sabe? Era coisa que acontecia bastante na minha vida, era problema de acne. Segundo problema que eu tive também logo no início assim, da minha vida, que era o meu dente, ele não era retinho. Esses dois dentes caninos, né? Eles eram acima. Então eu tinha o dente encavalado, que fala. E eu passei ali um bom tempo, eu acredito que eu fui colocar aparelho nos meus dentes com 18 anos só. E eu vivia com aquele dente, a gente tenta acreditar que aquilo não influencia, mas influencia. E tive problemas também com o meu cabelo, sempre dessa questão dele não ser ondulado, não ser cacheado, não ser nada, e eu não sabia cuidar. E era um cabelo que não era liso, não era enrolado, e enfim, eu tinha esse problema com o cabelo, comecei a alisar o meu cabelo muito cedo, acho que com 14 anos, 13 anos eu já alisava o meu cabelo. Então, assim, foi uma caminhada para descobrir realmente o que eu entendia como autoestima e o que eu queria com aquilo que eu estava buscando. Também tive problemas com o corpo, mas assim, é uma coisa até que eu não tive depois, foi mais na infância mesmo, eu era mais gordinha, mas eu sempre fui mais cheinha, assim, então parecia que eu era mais gordinha. Tinha problemas com a minha coxa, que eu achava a minha coxa muito grossa, eu queria, ficava me comparando, eu queria ter uma coxa mais fina, enfim, aquelas coisas que eu sei que tu passa, que tu também já te comparou, né? Ah, eu quero desse jeito, a minha amiga é desse jeito, a gente quer ser igual, a gente quer pertencer, a gente não quer ser diferente. Então eu não queria ter meu dente encavalado, eu não queria ter acne, eu não queria ter o meu cabelo indefinido, queria ter um corpo mais magro, enfim, tudo isso a gente passa naquele vale que é a nossa adolescência para a nossa vida adulta. Só que com o tempo é importante que a gente não deposite a nossa autoestima na nossa imagem apenas. Principalmente porque várias coisas podem ocorrer com a nossa imagem. Dependendo de cada situação que a gente esteja, a gente está podendo focar mais no nosso corpo e aí o corpo está mais legal. Ou a gente está mais corrida, focando no trabalho e aí acaba não tendo a mesma disciplina
e se cobra muito, porque em certa fase da vida eu tinha o corpo que eu queria, o corpo dos sonhos, e agora eu não tenho mais. E fica tentando se comparar, e às vezes tentando se comparar consigo mesmo, com o que tu era no passado. Fica tentando voltar para aquele perfil de pessoas, sendo que a gente muda muito ao longo da vida. E tudo isso, eu criei algumas ferramentas para eu lidar com essas oscilações de autoestima que é muito comum na nossa vida. Assim como pessoas que aparentemente tu olha, tu não encontra nenhum defeito, a pessoa é bonita, a pessoa é organizada, tem um corpo bonito, tem um rosto bonito, um cabelo bonito, mas quando tu vai conversar com aquela pessoa, ela não tem segurança na sua própria imagem, ela ainda assim é uma pessoa insegura, com baixa autoestima às vezes. E aí que a gente pega o ponto da questão, que o problema não é a nossa imagem. Óbvio que a nossa imagem ajuda muito. Ter uma imagem mais padrão te ajuda muito no processo. Se tu for cada vez mais longe de ser padrão da sociedade, o teu conflito de aceitação, de autoestima vai ser maior. Então a gente tenta sempre ir em direção àquele padrão para a gente não se sentir diferente, para a gente não se sentir estranha. Mas ao longo da vida a gente precisa desenvolver esse olhar mais autêntico. Eu gosto muito dessa palavra, autenticidade. Porque a gente não tem que buscar ser igual às outras mulheres ou igual às outras pessoas para ter autoestima. A gente precisa só encontrar a nossa melhor versão do nosso biotipo, do nosso jeito de ser, do nosso jeito de se vestir. Se tu encontrar a tua melhor versão, assim como eu busco a minha melhor versão ainda, a gente consegue ter autoestima porque a gente tá ali de forma verdadeira e não de uma forma como se a gente tivesse na energia do desespero para chegar naquela imagem. E quando a gente busca essa imagem na energia do desespero, pode ter certeza que, independente de onde a gente chegar, a gente não vai estar satisfeito. E é por isso que, nesse papo aqui, eu quero que a gente converse do quanto é perigoso a gente colocar a nossa autoestima baseada somente na nossa imagem. E depender disso, a gente fica refém. Fica refém de tudo que dizem que tá bonito e na moda. Se o corpo que tá bonito e na moda é da mulher mais volumosa, musculosa, se tu não tiver uma reflexão e uma certeza de quem tu é e da tua beleza, sendo quem tu vai querer ficar igual a mulher, volumosa e musculosa, e aí quando sair essa moda e entrar a moda do corpo slim, tu também vai querer ser do corpo slim, sendo que muitas vezes teu biotipo não tem nada a ver e tu não vai conseguir ser do corpo slim. É uma coisa que a gente acaba ficando refém, e é um ciclo que muitas das vezes a gente não consegue sair. Já entrei em alguns ciclos desse, tentando ficar igual a blogueira fulana de tal, que pratica esporte tal, ela tem um corpo tal. E essa busca por tentar ser parecida com alguém só vai deixar a gente cada vez mais refém da nossa beleza, do padrão, e cada vez mais distante de uma autoestima independente e autêntica. Que é isso que eu busco todos os dias, e é isso que eu vou te dizer exatamente como é que eu faço para não depender da minha beleza, porque se eu for depender disso, pode ter certeza que uma hora ela acaba e a tua vida não pode acabar junto. E aí, como é que eu faço isso? Eu faço isso ao longo de toda a minha vida. Mesmo quando eu tive problemas com acne, quando eu tive problemas com meu dente, quando eu tive problemas com uma cicatriz que eu tenho na perna de uma queda de janela. Eu caí da janela e ficou uma cicatriz na minha perna, muito grande, mais ou menos desse tamanho. E eu tinha essa estranheza assim em vestir biquíni, porque eu ficava pensando o que as pessoas iam pensar daquela cicatriz, do tipo, meu Deus, que menina estranha, ela tem uma cicatriz na perna. E eu pensava que eu ia ter que ficar sempre explicando aquela cicatriz. E aí eu tinha essa dificuldade
de usar biquíni, por exemplo, porque eu pensava nessa cicatriz. E ela acabava me limitando. Então era cicatriz, era essa questão com o cabelo, que foi todo um processo para eu aceitar. Eu passei por uma transição capilar, mas aí depois eu desisti. Na verdade, eu não desisti da transição capilar, eu fiz a transição completa, que durou mais ou menos 2 anos, meu cabelo ficou todo ondulado. Mas aí eu já parti para outro lado, a questão da praticidade do cabelo, que eu não... Como eu trabalho muito de cabelo amarrado e eu treinava, era muito mais complicado eu conseguir domar o meu cabelo e deixar ele finalizado, que ele ficava muito bonito realmente. Mas aí eu acabei voltando para a selagem, para o alisamento ali orgânico, essas coisas, para justamente eu ter mais paz mesmo e praticidade. Porque apesar de eu ser muito, basicamente vaidosa, eu tenho algumas coisas assim que eu tento fazer o mais prático possível para eu não perder muito tempo. Essa questão também do cabelo foi uma coisa que eu precisei passar por cima. Logo, a gente precisa ter esse olhar sobre o que mais incomoda a gente e como a gente vai lidar com isso. Uma das coisas que eu faço, que me ajuda muito, é criar a minha solitude constante. Eu sempre tenho meus momentos de solitude. Porque é na solitude, e não é ficar sozinha porque tu é obrigada a ficar sozinha, é ficar sozinha para se alimentar de si mesma, é para tu conseguir resgatar a tua autenticidade e quem tu realmente é naqueles períodos que tu fica sozinha propositalmente. Pode ser que seja um momento que as pessoas viajaram, tu ficou sozinha em casa, ou sei lá, ou de repente tu mesma viaja, faça uma viagem sozinha, ou saia para algum lugar e fique sozinha. Eu percebo que esses momentos de solitude são os momentos em que eu entro em contato comigo e eu realmente converso comigo mesma e acabei me tornando ao longo do tempo a minha melhor amiga. Eu sei exatamente as coisas que eu sinto porque eu mesma me falo. Como é que eu me falo? Eu escrevo. Então eu escrevo as coisas que eu tô sentindo, eu escrevo as coisas que eu tenho dúvida, eu escrevo aquilo que me incomoda, eu escrevo para mim mesma e quando eu leio, eu consigo ter um olhar amplo do que quando aquilo tá tudo na minha cabeça. Então eu percebi que eu ter esses momentos de solitude, de ficar sozinha, de ouvir música alta e dançar. Eu danço muito na frente do espelho, eu elevo a minha energia mesmo. Danço aqui pela sala, sabe? É uma coisa muito minha comigo mesma. Aí eu fico pensando, desde quando eu faço isso? Eu faço isso há muitos anos. Eu faço isso desde que eu tinha uns 12 anos de idade. Eu tinha o meu horário cravado, que eu ia para o quarto, colocava as músicas que eu gostava e eu dançava. Então eu percebi que ao longo do meu processo, da minha vida, esse tipo de comportamento, ele me ajuda muito. Todas as vezes que eu sinto que eu tô, sabe, tentando ficar mais para baixo, tentando às vezes focar nas coisas negativas no meu corpo, focar nos meus defeitos no espelho, eu realmente busco ter esse momento de solitude comigo mesma para relembrar as coisas que eu sou, as coisas que eu tenho, as coisas que eu gosto e fazer aquilo que eu gosto. Se eu gosto de, sei lá, ouvir música, que é uma coisa que eu faço muito, eu ouço música bem alta, música que eu gosto, uma música que é a minha cara, que eu não preciso explicar pra ninguém, que eu não preciso falar pra ninguém. Eu ouço os filmes que eu gosto, aquilo que realmente me alimenta. Então, eu posso te dizer com muita certeza, se tu tiver esses teus momentos mais de solitude, proposital mesmo, para fazer as coisas que tu gosta, para olhar para ti como tua melhor amiga, a tua autoestima, ela se eleva independente da forma como tu tá te enxergando. É óbvio que os defeitos que a gente encontra, eles não somem, mas eles perdem a força porque a gente acaba fortalecendo algo dentro de nós que é muito maior do que a aparência. E é por isso que eu digo que ter esses momentos de solitude, desenvolver teu autoconhecimento, a tua autoconfiança, ele é primordial para tu ter uma capa protetora para sair para o mundo.
Porque assim como tu enxerga teus defeitos, quando alguém chega e fala os teus defeitos, e se tu não tiver muito bem alinhada com eles, as suas sombras, essa pessoa ela vai ativar um gatilho e tu vai se sentir como se tivesse que dar uma justificativa por ser quem tu é. Por estar do jeito que tu está, de repente com uns quilinhos a mais, com um rosto mais inchado, ou com a pele mais com acne, que nem acontece comigo às vezes. Então, assim, a gente acaba colocando o nosso emocional nas mãos das outras pessoas, e isso é muito perigoso. O segundo ponto que eu trouxe aqui, eu anotei no meu caderninho para ser mais prática, é algo que já puxa daí, que é justamente a gente cuidar da nossa mente, cuidar dos pensamentos que passam na nossa mente. Porque os pensamentos, eles geram emoções que, consequentemente, vão gerar comportamento. E se tu coloca realmente muita informação na tua mente, voltada para a aparência apenas, para coisas muito superficiais, se tu coloca a tua autoestima no teu peso, se tu coloca a tua autoestima na roupa que entra ou que não entra em ti, basicamente é isso, né, que tira a gente do eixo, assim, quando tu acha que tu tá mais gorda, quando tu acha que tu tá com algumas celulites a mais, quando tu acha que o teu corpo já não é mais o mesmo, quando tu não tá se enxergando mais da mesma forma no espelho. Tudo isso é uma isca para que a nossa autoestima realmente, vá embora. É por isso que a gente não pode depositar todos os nossos ovinhos na cestinha da aparência, na cestinha do padrão, na cestinha do que está na moda, porque isso varia demais. Uma hora o que está na moda é a mulher mais magra, mas daqui a um ano vai ser a mulher mais volumosa, e aí tu vai ficar, parece um efeito sanfona, porque tu segue a moda. Tu tem que entender que a gente precisa respeitar a nossa individualidade, sabe? Eu comecei a pensar assim, cara, eu não vou ficar seguindo um monte de coisa pra lá e pra cá, parece uma barata tonta pra tentar parecer com a fulana que agora tá na moda. E isso é falta de respeito com a gente, sabe? Eu percebo que hoje em dia eu olho desse jeito. Não vou ficar mantendo o meu cabelo só o cabelo que tá na moda. Eu não vou ficar fazendo usando só aquelas roupas que estão na moda, porque eu tenho que ter. É tentador demais a gente justamente voltar para o ponto de querer pertencer, mas é algo que é muito traiçoeiro também, porque tu fica na mão e refém daquilo. Então, cuidar da nossa mente é cuidar dos nossos hábitos, que os hábitos eles vão gerar novos pensamentos, eles vão quebrar com alguns pensamentos ruins que a gente tem a nosso respeito, e consequentemente tu vai conseguir gerar mais autoestima a partir dos pensamentos novos que tu tem. Um outro caminho que a gente pode seguir também para a gente não ficar refém do nosso corpo é a gente enfrentar o nosso maior medo. E muitas das vezes o teu maior medo é justamente enfrentar o teu defeito, aquilo que tu não gosta, aquilo que as pessoas salientam, sabe? Quando vão falar contigo, fulano é muito magrinha, aqueles rótulos que a gente ganha de graça, que a gente não vai atrás, mas as pessoas entregam pra gente de bandeja, e a gente leva esses rótulos com medo de enfrentar eles. É complicado. Voltando, eu tive 2 pontos muito críticos assim na minha vida, que tirando a parte da cicatriz que eu superei, pra mim, às vezes eu até olho pra cicatriz e fico, gente, eu tenho essa cicatriz mesmo, porque realmente às vezes hoje em dia eu esqueço que eu tenho essa cicatriz. Eu lembro que na época eu falava pra minha mãe que eu queria muito tirar ela, que eu queria fazer uma plástica, uma cirurgia plástica, e a gente foi, eu era muito nova, mas a médica falou que não tinha mais jeito, porque a pele já tinha esticado e não tinha de onde tirar a pele pra cobrir a cicatriz, ou seja, ia ficar outra cicatriz. Ou fazer uma tatuagem em cima, que eu nunca encontrei a tatuagem ideal para fazer em cima dessa cicatriz. Enfim, eu acabei desistindo e acabei realmente tirando tanto o foco dessa cicatriz, que às vezes eu olho, gente, eu ainda tenho essa cicatriz, parece que ela realmente sumiu, realmente eu nem vejo mais ela. Porque quando a gente retira o foco daquilo que a gente não gosta, a gente acaba focando em coisas melhores, coisas mais positivas, e aquilo fica tão irrisório,
tão pequeno na nossa vida que não faz diferença. E é esse o meu convite para ti, é tirar o foco do teu maior problema hoje, da tua maior dificuldade, do teu maior defeito. Quando tu tirar o foco disso, tu vai conseguir lidar com isso com mais leveza, tu vai conseguir atingir esse objetivo muitas das vezes sem perceber. Porque esse foco gera uma ansiedade muito grande para tentar se tornar essa pessoa, ter esse corpo, ter esse peso, sabe? Isso se torna tão pesado na nossa vida que parece que não vai, parece que o negócio trava. Quando tu identificar, eu identifico esse meu defeito, vamos supor, eu vou trazer agora o problema da acne que eu tive, que eu vinha tendo de forma recorrente ao longo do ano passado e até foi do ano de 2025, vinha umas crises de acne muito forte. Até hoje ainda tem um pouquinho aqui, elas nascem. E eu tinha total certeza que era por conta do glúten, da lactose. Eu tirava tudo e mesmo assim voltava, vinha. Eu jurava que era por conta disso e eu não conseguia identificar do que era. Eu ia com a minha amiga que trabalhava com estética, ela fazia um tratamento, uma limpeza, enfim, eu ficava desesperada. Eu lembro que eu ia trabalhar, além do ano passado, eu ficava, gente, eu chorava, pedia para Deus, meu Deus, o que está acontecendo com a minha pele? Por que tá assim desse jeito? Sendo que eu já tinha tido esse problema, então era um gatilho muito grande para mim ter que enfrentar o meu rosto cheio de acne a essa altura. De novo, foquei, eu enfrentei esse medo. Eu olhava o meu rosto, eu ficava em pânico olhando o meu rosto no espelho, assim, e teve um tempo que eu disse, eu vou ignorar. Vou ignorar e vou cuidar da minha mente, porque eu comecei a associar que isso acontecia muito quando eu tinha acabado de passar por alguma oscilação emocional, por algumas angústias. Toda vez que eu passava por isso, principalmente depois da TPM, que ocorre aquela baixa hormonal e que eu ficava muito mal, ou eu pegava alguma coisa e começava a me sentir mal e a chorar, eu percebia que logo em seguida vinha as espinhas, vinha a acne, parece que a minha pele ela sentia a minha dor. Então o teu corpo ele vai revelar cada vez mais aquilo que tu foca. Eu tentei espairecer a minha mente, tirar o meu foco disso, comecei a intensificar o meu trabalho mental, o meu trabalho de reduzir o meu cortisol, realmente o meu estresse. Só de eu falar isso, eu já começo até a falar diferente aqui, porque isso começou a diminuir realmente o meu estresse e eu comecei a associar que a minha crise de acne que eu estava associando com alimento somente tinha também um viés muito forte emocional, que sempre que o meu emocional oscilava, ela estava lá. Oi, querida, voltei. Eu comecei a ter esse cuidado com a minha mente, principalmente, e focar no meu medo. E quando eu focava nele, eu dizia, eu não vou mais te olhar. Porque às vezes tu tá simplesmente indo, focando nessa gordura, focando nesse medo de engordar, focando no que tu não pode, nas tuas restrições, e quanto mais tu foca, mais aquilo se afasta, mais aquilo parece difícil. Então eu identificava ele para dizer, não vou te olhar, eu não quero saber de ti. Eu olhava para o outro lado e fingia que nada estava acontecendo. Era difícil, é muito difícil a gente fingir que não está acontecendo, mas eu fingia que não estava, porque eu não conseguia ter controle sobre aquilo. E quanto mais a gente vai tentando ter controle e focar naquilo e tentar resolver, e vai em cima, vai embaixo, a gente fica cansado emocionalmente, aumenta o cortisol e aquilo parece que persiste cada vez mais. O ponto que eu quero te trazer aqui é que aquilo que a gente foca cresce. E sendo coisa negativa, cresce ainda mais. Logo, se a gente focar nos nossos defeitos, vão surgir uma variedade de defeitos ainda maiores que vão perturbar a tua mente, vão te deixar desorientada e refém de ter que estar sempre comprando roupa nova, de ter que estar sempre fazendo um procedimentozinho. Não é que tu é feia, não é que tu tá horrível,
Tu simplesmente se sente sempre faltando alguma coisa, focando a tua autoestima, deixando elas nas mãos da tua aparência e da tua mente desregulada. Foi esse cuidado que eu tive ao longo da minha vida, é não ficar refém daquilo. Dói pra caramba quando a gente tá com o rosto cheio de espinha e a gente se sente muito feia, que a maquiagem não cobre. Quando a gente tá fora do peso, que a roupa não fica legal. Dói pra caramba. Mas é a gente identificar, eu identifico, poxa, eu tô acima do peso, ok. Aquilo não pode ser um monstro na minha vida. Pego esse monstro e digo, vou fazer tal coisa essa semana para matar esse monstro. E era isso que eu fazia, e é isso que eu faço. Fico triste às vezes, fico, mas não pode deixar aquilo te consumir e aquilo te controlar a ponto de tu ficar desesperada, a ponto de tu se colocar em risco, tudo por conta de uma beleza para aumentar a tua autoestima para que tu se sinta bem. São esses pontos que eu faço que fazem muita diferença na minha vida. Eu coloquei aqui justamente porque eu entendo que não é fácil. A gente vai passando a idade, a gente vai se comparando com a nossa versão dos 20 e poucos anos. A gente não engordava e agora a gente engorda. O nosso rosto era mais jovem, não tinha tantas ruguinhas e marcas de expressão, e a gente começa a prestar atenção nisso. E é assim que a gente pode trabalhar a nossa autoestima, é realmente mudando o nosso foco. Então é isso, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que tenha conversado contigo, tenha sido uma conversa sincera, em que eu trouxe aqui as minhas experiências. Coloca aqui embaixo o que tu acha que realmente influencia na tua autoestima, o que realmente faz com que tu se sinta bem, bonita e poderosa, e o que de fato tira toda a energia da tua autoestima e tu fica de repente refém de uma única coisa. Porque nós somos uma cebola cheia de camadas e quanto mais a gente deposita a nossa energia e o nosso foco em apenas uma camada, mais a gente fica refém daquilo ser tirado de nós a qualquer momento. Então é isso, eu te espero no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui. Um beijo!